Meus queridos irmãos, bom dia a todos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos agora meditar Jesus no Leme, de Carlos Bassetti, sobre o irmão Bacelli, sobre o irmão José, pelo Espírito do irmão José. Buscar voluntariar-te no serviço do bem. Não espere para tanto que sejas convidado. Toma hoje a iniciativa de ser útil a alguém. Para servir, não tens que obter permissão. Quem te autoriza ao bem é o próprio Senhor. O escrúpulo excessivo oculta o comodismo. Então, meus irmãos, como falei no Evangelho, vamos servir ao bem, servir a Jesus. Não vamos esperar convite para estender a mão aos nossos irmãos que estão sofrendo. Senão podemos estar lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e outros lugares, estendendo a mão para ajudar, através da prece, dos bons pensamentos para aquelas pessoas. A gente vai estar mandando energia de amor, de fé e de esperança. Através da oração levamos o conforto a essas pessoas. Então vamos meditar sobre essa mensagem aqui. Com calma. O desespero agrava qualquer situação. Revolta não resolve o problema que surge. A irritação na prova torna a cruz mais pesada. Palavras de amargura é treva que se adensa. Deserção ao dever, fracasso consumado. A vitória pertence a quem luta com calma. Então, quando a gente tem algum problemas de aflições em casa, principalmente a família, sempre tem um problema aqui e outro ali para resolver. Então, não devemos nos desesperar, devemos procurar primeiro pedir a Deus, levar o coração e o pensamento a Deus, pedir força para passar por aqueles momentos difíceis com calma, porque às vezes a pessoa fica nervosa, fica irritada, isso não resolve, só leva mais a briga, a confusão e até a agressão. Que possamos confiar em Deus e levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Assim sairemos vitoriosos. Jesus Cristo, Ele era a luz do mundo e nasceu rente ao chão. Era um anjo estelar e se fez um de nós. Era o Senhor excelso e lavou-nos os pés. Era o mestre dos mestres e pregou pelo exemplo. Era médico da alma e ressuscitou mortos. Era o amor não amado e amou-nos mesmo assim. Jesus nos amou tanto, né? Nos amou tanto, curou os cegos, curou os doentes, os leprosos. Ele nos amou, mesmo a gente não amando Ele como Ele merecia. Então, meus irmãos, vamos amar mais a Jesus. Vamos sentir a grandeza do amor de Deus dentro de nós, que enviou esse mestre para nos mostrar o caminho da salvação. E Ele nos mostrou através do seu exemplo, através do seu ensinamento. Ele era o amor não amado. Jesus, a maior prova do amor de Deus por toda a humanidade. E Ele aceitou esse sacrifício de vir à Terra por também muito nos amar. Então vamos confiar mais em Deus, em Jesus, principalmente nos momentos de dores e de aflições. O egoísmo. Poucos são os que saem do âmbito de si mesmo. O egoísmo é a maior entrave à evolução. O outro, para muitos, não passa de objeto. Algo que se utiliza e depois se descarta. Do alvéolo do egoísmo, a extração da alma só costuma ocorrer com fórceps da dor. Infelizmente, sim, tem muita gente egoísta que só usa os outros para ganhar dinheiro. Assim, infelizmente, como acontece no planeta Terra, muitos irmãos escravizam mulheres para levar à prostituição, roubam crianças, matam pessoas para roubar os órgãos, para poder vender. Infelizmente, o ser egoísta só pensa nisso, em usar as pessoas como objeto, depois descarta e manda embora. Então,
essas pessoas também estão plantando para colher depois, porque depois, com juros e correções monetárias, ele vai passar pela mesma coisa que ele fez os outros passar. Então, o egoísta hoje é o sofredor de amanhã. Então, Deus é misericordioso, Ele não castiga ninguém. Nós mesmos que nos castigamos quando praticamos mal. Toda vez que praticamos mal, estamos plantando nós mesmos no nosso caminho, para colhermos, se não nessa vida, em outra. E quando plantamos o amor, colhemos o amor. Infelizmente, o egoísta hoje é o sofredor de amanhã. É aquele mendigo, é aquele leproso, é aquele deformado que muitas vezes a gente vê na rua. Porque a misericórdia divina age sobre todos nós. Ninguém. Quando estiveres triste, esquece um pouco a ti. Reúne as tuas forças e visita um doente. Conversa com um mendigo que se deita ao relento. Na cruz de nossa dor, ainda há muito egoísmo. Sobre a terra, ninguém é feliz quando quer. O que nos falta às vezes é aceitar o que temos. Aceitar o que temos. Às vezes a pessoa tem muito, mas nunca está satisfeito com o que tem e quer cada vez mais. E quer cada vez mais. Então, como o irmão fala aqui, quando a gente estiver triste, esquecer de nós e visitar um doente, e visitar um mendigo que está deitado ao relento, aí sim nós vamos ver o que é dor, o que é sofrimento. Então, o que nos falta às vezes é aceitar o que temos. Sobre a terra, ninguém é feliz quando quer. Então, em nossa vida, nós temos momentos de felicidade, de alegria. E às vezes vem a dor, a preocupação. Isso é para fazer a gente crescer como irmãos, como filhos de Deus. Porque quando está tudo feliz, tudo alegre, ninguém lembra de Deus, de Jesus. Mas quando a dor vem, isso nos desperta para as coisas divinas, de buscar força em Deus. Então, no momento de dor e sofrimento, vamos visitar quem sofre mais do que nós. Aí nós vamos ver que nós somos muito felizes, que nós temos o pão de cada dia, se nós temos um teto, uma roupa para vestir, nós devemos nos considerar já felizes. Ontem eu ouvi uma história que o Divaldo Franco contou, de uma moça simples que casou com um homem simples. Então ele tinha um trabalho bom, e ela, isso lá para 1700 por aí, e ela tinha dentro da sua casa uma pessoa que ajudava no trabalho da casa, uma empregada, né? Mas aquela mulher achou a sua vida muito triste, caiu naquele comodismo, né, do dia a dia, né, naquela rotina. Então ela ficava para baixo, aquela coisa sem graça, não tinha filhos. O marido ia para o trabalho, voltava para casa, era um bom homem, carinhoso, que amava a sua esposa. Até que um dia lá no seu trabalho ele recebeu um convite para uma grande festa que ia ter. Aí ele queria levar a esposa e ela ficou toda feliz. Assim, mas como eu vou nessa festa? Tem que ter vestido bonito, vestido chique, porque só vai todo mundo chique, né? Aí, assim, nós não temos dinheiro. Eu vou arrumar dinheiro emprestado. Assim, mas não é só o vestido, tem que ter o sapato. O sapato tem que mandar fazer para ser igual ao vestido. Assim, assim, também preciso de um colar. Como é que eu vou com um vestido bonito, decotado, sem uma coisa aqui no pescoço, né? Aí ele endividou, arrumou dinheiro emprestado e ela mandou fazer o vestido, fazer o sapato, mas ela não tinha colar. Mas ela tinha uma amiga que era dessas mulheres da vida fácil, que ganhava dinheiro fácil, foi lá, né, pedir, conversar com ela e falou que tinha o vestido, que tinha o sapato, mas não tinha o colar. A amiga falou assim, abre alguma dessas caixas aí que tem alguma coisa aí, eu te empresto. Depois você me devolve. Aí ela abriu uma caixa lá e achou uma joia muito bonita, que ela achou que era diamante. E achou que era de verdade, só que eram falsos. Pegou aquela joia achando que era diamante de verdade, levou, pôs no pescoço, foi na festa, né? Ela e o marido, aquela coisa toda, todos felizes. Só que quando ela voltou para casa, que ela foi tirar o vestido, que deu colar. Ela sacudiu o vestido, não achou. Marido deve ter perdido lá na festa. Aí foram 6 horas da manhã, né? Eles chegaram de manhã e foram 6 horas da manhã lá procurar, que ficaram a noite inteira na festa. Chegou lá, perguntou se alguém tinha encontrado um colarcinho de diamante.
Mesmo se alguém tivesse encontrado, sabendo que é diamante, não ia devolver. Foi no lixo, revirou o lixo, não achou. Aí voltaram para casa desesperado e a mulher com medo, assim, nossa, se eu falar que eu perdi, não vão acreditar, eu vou ser presa, aquele desespero todo. O que o marido fez? Arrumou um outro emprego, ela mandou a empregada embora e foi trabalhar em casa dos outros como empregada para ter dinheiro, porque eles tiveram que mandar fazer uma outra joia. Ela fez o desenho da joia, o joalheiro mandou fazer outra com diamantes. Aí ela pegou aquela joia e devolveu para a dona. Só que o marido, naquela tristeza toda, acabou morrendo, não acabou de pagar a dívida que seria de 10 anos para pagar o colar. Aí ela ficou sozinha, trabalhando naquela miséria. A casa boa que ela morava, ela teve que vender e foi morar lá, como se digamos, lá para a favela, né? E foi trabalhar naquele sofrimento, naquela miséria. Aí um dia, ela voltando do trabalho, encontrou aquela senhora que emprestou a joia a ela. E ela viu que a senhora estava com a joia. Aí a dona disse, mas você falou o nome dela, mas por que você está nessa situação? Por que você está assim? Aí ela contou o que aconteceu. Ela, por que você não me procurou e não me falou a verdade? Aquela joia era falsa. Era falsa, as pedras eram falsas. Aí, o que aconteceu? Às vezes a pessoa quer dar um passo maior que as pernas e acaba se endividando e depois não tem dinheiro para pagar a dívida. Como essa moça, era uma moça simples, um marido simples, quis ir numa festa que era de granfino sem ter condições. Se endividaram, o marido morreu, ela perdeu a casa. Então a gente precisa pensar e ser grata a Deus pelo aquilo que a gente tem e não querer dar um passo maior do que a perna. Às vezes a pessoa faz tanta dívida para poder fazer uma viagem dos sonhos, né? E depois tem que vender a carta para pagar a dívida, aí passa dificuldades, tem filhos, passa mais dificuldade. Então devemos ser felizes com o que temos, trabalhar sim para conquistar aquilo que a gente quer. Vamos trabalhar, fazer um curso para ter uma profissão melhor, para assim conseguirmos realizar os nossos sonhos, sem com isso nos endividarmos e passarmos por sofrimento sem necessidade. Então, meus irmãos, que possamos refletir nesses ensinamentos aqui do nosso irmão José, pelo Carlos A. Bacelli. São pequenas instruções, mas que nos diz muito a nossa alma. Vamos ser gratos a Deus, aquilo que Ele nos deu, porque cada um de nós estamos no lugar que merecemos. Se fosse para sermos ricos e milionários, estar em festa na sociedade, nós teríamos dinheiro. Se nós não temos, é porque a gente precisa passar por essa dificuldade, trabalhar, de ter o dinheiro dia a dia, talvez porque muitos de nós precisamos aprender a ter mais humildade, porque muitas vezes em outras vidas fomos muito ricos, esbanjamos, humilhamos e pisamos nas pessoas que não tinham nada. Aí a vida vem nos ensinar. Então, cada um de nós estamos no país que merecemos, na cidade que merecemos e temos a família que merecemos. Então, se temos uma família, como toda família tem seus problemas, mas vivemos em paz, em harmonia, devemos dar graças a Deus. Se temos uma casa boa para morar, roupa para vestir, vamos ser gratos a Deus. Não importa as condições que estivermos, porque cada um está onde deve estar. Então, meus queridos irmãos, fiquem na paz de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.